Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do AV na Prática, o canal que descomplica o AV. E hoje nós temos uma caixa gigantesca aqui, porque finalmente chegou a nossa nova A50. Para você que ainda não sabe o que é a A50, ela é uma das novas câmeras que a iLink acabou de lançar. E a gente vai começar com o nosso unboxing, vai ver um pouco sobre como a câmera funciona, vou até entrar ali nas configurações e depois a gente faz ali um panorama, como a gente sempre faz, do restante das câmeras. Bom, agora, que eu tô com essa caixa enorme aqui, eu vou até colocar as coisas de lado, eu vou começar a abrir, porque é a primeira vez que eu vou ver a A50, aliás, eu já a funcionando, se eu não me engano, eu vi até na feira, não sei se eu a vi na feira, mas eu vi em algum lugar funcionando. E agora, vou tirar esse monte de plástico daqui, eu vou começar a dar uma olhada, porque eu sei que eles têm coisas novas, como 3 câmeras, que ficam em cima, que ficam dentro ali, a gente saiu naquelas 2 câmeras que a gente tem na 40, agora tem 3, como vai ter também ali nas câmeras PTZs novas deles, agora eles estão com essa nova tecnologia de 3 câmeras, e a gente vai começar a ver um pouco mais sobre como essa tecnologia vai mudar o modo de fazer as suas videoconferências. Começou a ficar interessante. Bom, como eu não tenho estilete nenhum, vai na chave mesmo. Abrir aqui a nossa caixinha. Vai ser difícil, vou pedir para a produção dar uma acelerada aí, porque senão a gente vai ficar 3 horas comigo abrindo aqui, ninguém quer ver isso, não quer ver produto, né? Alguns momentos depois... Bom, vamos lá. Bom, primeiro começando, eu tenho uma caixa enorme e eu tenho dentro dessa caixa enorme 2 caixas. Primeira, a do nosso CTP25, que é o Touch Panel, e também a caixa com a nossa enorme A50. E ela é bem grande mesmo, Muito grande mesmo. Começando com o manual, Eu gosto bastante de dar uma olhada antes de começar. Eles sempre mostram aqui como instalar a câmera. Tem os Quick Start Guides aqui. Eles sempre mandam uma propagandazinha aqui. E agora a gente vai começar a dar uma olhada no que vem dentro, Então, não diferente das outras câmeras, a iLink sempre envia, além da barra, também a parte de montagem, e cabeamento. Então, a gente começa aqui tirando a nossa fonte, Tem uma fontezinha aqui. Eu tenho o suporte aqui de montagem, uma parte dele. Esse aqui, na verdade, acho que é para fazer na parede. O cabo de energia. Eu também tenho o suporte para mesa. Então esse aqui é feito para mesa, para você deixar dentro da mesa, em cima da mesa, E aqui vários cabos, Vamos ver o que a gente tem de cabo. Eu tenho velcro para organizar cabo. Acho que deve ser uma chapinha para usar dentro dos suportes. Eu tenho um HDMI. Eu tenho outro HDMI, Acho que até ele fala aqui que é cada HDMI, então ambos são para as TVs. Eu tenho o cabo USB-A para USB-B. Eu tenho o cabo de rede e fixadores. E o mais importante e o mais pesado também, a nossa querida A50. Bom, eu vou tirar essa caixa gigante, isso aqui. E nós vamos começar a dar uma olhada na nossa câmera aqui. 12 segundos depois... Bom, agora que a gente já tirou a câmera aqui do saquinho, vou falar um pouquinho sobre ela, e por que a iLink criou essa câmera, Então, há pouco tempo atrás, a gente ainda tinha a 30, que é uma câmera muito boa. A gente tinha vantagem nela de ter o zoom óptico, que nessa câmera a gente não vai ter mais, e tem um motivo, obviamente,
Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa câmera não foi só o fato da gente ter 3 câmeras agora, né, de 50 megapixels, que até é uma evolução se comparado à 40, que tem 2 de 48, né? Mas o fato dessa câmera aqui, ela ter 10 metros de captação de microfone. Que coisa mais linda! Né, que assim, é uma coisa que passa a maioria das barras aí, se não todas, né, em termos de captação de microfone, e faz com que você consiga equipar salas muito maiores com apenas um equipamento. Então, você acaba não precisando necessariamente, né, quando você sai de uma A40, subir diretamente ali para uma MVC 860 ou uma S90, né, ou agora a S98. Então eu achei muito bom porque o modo como eles posicionaram essa câmera fez com que, sim, ela é para salas grandes, né? Uma sala ali já de 7 metros, como a gente vê aí nos outros fabricantes, na Logitech, na Poly, né? 7, 8 e tal. Mas essa aqui ainda vai além, né? A gente consegue pegar até 10 metros com qualidade já nessa câmera. Claro, né, coisas como acústica vão contar muito, né? Então você não pode contar que 10 metros você vai pegar numa sala acusticamente ruim, porém já é um avanço absurdo, né? E a gente tem a questão das 3 câmeras, né? A gente vê muito como é que essas câmeras estão sendo usadas, né? Quando a gente vê, por exemplo, aquela vista que é usada dentro dos layouts deles, por exemplo, quando eu consigo ver cada uma daquelas pessoas, né, divididas, eu ainda consigo ver um panorâmico, né? Então essas 3 câmeras agora com 3 de 50 megapixels faz com que eu tenha... eu diminua aquele problema que eu tinha, por exemplo, quando eu fazia o IntelliFrame e eu pegava uma pessoa muito longe e uma pessoa muito perto. O que acontecia é que a pessoa de perto, ela parecia muito bem, né? Então, assim, com uma resolução muito boa, só que aquela pessoa lá de longe, como digitalmente ele fazia um zoom, aquela pessoa ficava realmente muito mal enquadrada, porque você usava uma câmera só para fazer os dois. Então, você fazia o zoom depois que você pegava o quadro ali já renderizado. Então, isso melhorou muito. Então, a gente vai diminuir essa perda. E justamente para salas tão grandes, né, que eu posso ter até 10 metros, se eu estou pegando uma pessoa que está aqui na ponta da mesa, aqui pertinho da câmera, e uma lá no fundo, eu ia ter uma diferença muito grande. Então, ter as 3 câmeras ajuda demais. Legal? Então, assim, acho que essas foram as 2 coisas que eu gostei muito. O resto, né, que a gente já sabe, então, VideoFans, que a Link tem em todas, né, você consegue, inclusive, configurar o VideoFans, como é que você quer fazê-lo, né, o que você quer que capture. Então, imagina que você está numa sala que tem uma parede de vidro, então, tantos metros ali, você vai captar as pessoas e vai conseguir colocá-las ali dentro do IntelliFrame ou dentro do Speaker Tracking, mas tudo aquilo que estiver fora daquela área, você já não pega mais, né, isso em termos de distância, né? E eu acho que abertura também, se não me engano. E também a questão do ruído, né? A gente retirar o ruído via IA. Então, isso a gente tem visto em praticamente todas as câmeras do mercado, né? Não é nenhuma novidade, mas é uma coisa que a gente ainda tem na A50. Então, vamos dar uma olhada agora nas entradas que a gente tem nessa câmera, porque a gente sempre olha painel, né, na A40 é o mesmo painel, então a gente não vai ter tanta diferença aqui. Mas quando a gente vai olhar, e não sei se a produção já está conseguindo pegar aqui, quando a gente olha aqui para essas entradas, né, então a gente tem aqui em um dos lados, né, olhando para a câmera aqui, né, à direita, eu tenho primeiro as entradas de áudio analógico, né, então eu tenho tanto uma entrada de microfone quanto uma saída saída de linha, né. Logo embaixo eu tenho 2 portas VCH, onde eu vou conseguir colocar todos os acessórios, né, que forem necessários, caso eu queira usar só direto, né. Uma coisa legal da barra, né, é que a gente consegue utilizar, por exemplo, os microfones de teto direto nela, eu consigo usar toda essa nova linha de microfones de teto que a gente tem, microfones e os speakers, direto na barra. Então, ele já é compatível com isso. Depois, a gente tem aqui um USB, né, com 5 volts e também a entrada, né, a fonte. E virando do outro lado, e daí vou ver como é que eu vou virar de uma forma que a gente consiga ver, né? Então, não sei se a produção está enquadrando aí. Beleza.
a gente tem primeiro, né, a saída aqui para a internet, para a gente conseguir fazer a conexão da câmera. Em seguida tem o USB-B, que ele vai ser usado principalmente para fazer o BYOD, né, o Device Mode aqui. E o HDMI 1, HDMI 2, onde a gente vai fazer o que vai enviar, né, para a TV a imagem da câmera, né? Então vou voltar aqui, né? Ah, claro, né? Eu não posso deixar de falar que tanto em cima quanto embaixo eles têm aqueles plásticos, aquela borrachinha, né? Que é usado para gerenciamento de cabeamento, né? E uma coisa que eu estou sentindo falta, mas eu acho que não, ele acaba ficando no CTP, que é o USB-C, né? Que você acaba usando para fazer o compartilhamento. Ele envia via rede, né? Então a gente vai até abrir aqui, que eu acabei não fazendo o unboxing, né? Do CTP. Então eu tenho mais velcro aqui, né, para fazer o organização, mais um Quick Start Guide aqui, só que agora para o CTP. Eu tenho aqui o meu CTP, e daí eu vou abrir rapidinho aqui para a gente ver. E sim, né, nós temos nesse CTP aqui, né, então não sei se a gente consegue ver, eu tenho uma saída aqui de Power Delivery, né? Aliás, desculpa, isso aqui, se eu não me engano, é a entrada de Power Delivery para esse cara, caso você queira fazer direto, assim, ele não tem uma fonte, né? Então acho que você faz direto por aqui, caso você queira ligá-lo no cabo. USB-C para compartilhamento, e aqui eu tenho a internet, né? Que no caso também vai ser PoE para ligá-lo, né? Caso você não queira usar a fonte. Aguarde, por favor. Então, só parei aqui para confirmar, mas sim, você pode ligar ele tanto no PD, né, então para ligá-lo, quanto via PoE, ou, né, tem uma atualização nova agora que você pode fazer via porta VCH direto, né, então você liga um com o outro e daí você já faz uma ligação direta, né, entre o CTP e a nossa barra da A50. Então eu vou colocar tudo aqui de volta, para a gente não se perder. Depois a gente arruma isso aqui. Mais tarde. Bom, gente, agora a gente vai começar a fazer a configuração do painel. Então, a primeira configuração. Então, logo quando você entrar, ele vai pedir, né? Ele vai falar que você está usando um password que é o default, né? É o que vem de fábrica, e você vai colocar um novo password. Eu vou colocar qualquer coisa aqui. Oi, arroba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque aí eu vou precisar de pelo menos um caractere maiúsculo, um caractere especial e mais alguns números. Vamos ver se vai funcionar. Isso. E agora ele vai fazer o pareamento. Nesse caso, a gente já fez o pareamento, a gente colocou o CTP direto com a A50. Então a gente não está passando por um switch. É possível você passar pelo switch e fazer o pareamento pela rede, né? Então, mas por enquanto a gente vai esperar ele parear e depois a gente continua. Depois de muito bate-boca. Então a gente vai começar agora a fazer a primeira configuração. Então aqui eu já escolho a língua, eu escolhi inglês. A gente pode ver que eu já estou conectado na rede cabeada, ou se você não tiver, você pode conectar ao Wi-Fi, né? E se tiver algum tipo de configuração de rede que você queira fazer um pouco além, você pode vir aqui na Advanced Network. Eu vou escolher qual é o tipo de formato, né, de horário, então 24 horas aqui, o formato da data, né, então dia, mês e ano, beleza. Como é que eu vou puxar, né, o horário? Então, no caso, eu vou utilizar um protocolo aqui para a gente usar, né, um servidor, né, e puxar o horário certinho, né? E a zona, né, o time zone, para a gente saber exatamente onde é que está. Eu vou procurar aqui Brasília, né, para a gente ficar certinho, né, não ficar com um horário diferente do que a gente está aqui. E beleza, então tudo salvo. A gente pode mudar o nome do dispositivo. Não quero mudar isso agora, vou deixar aí. Aqui eu tenho a opção de colocar o serviço de cloud da E-Link para funcionar. Não vou colocar, então vou deixar quieto aqui. E agora eu vou escolher se eu quero Teams, Zoom ou
o modo dispositiva, né? Eu quero deixar ela só para usar como USB. Eu vou usar Teams aqui, então a gente vai colocar Teams e vai continuar. Ele vai perguntar, né, se você quer fazer algum tipo de dado, de diagnóstico de dados, opcional, etc. Né? E daí você pode colocar que sim e continuar. Você vai colocar um novo password aqui. Eu vou colocar o mesmo que eu tinha colocado antes aqui. E aqui, só para a gente ter um password. Né? Lembrando que a gente precisa colocar uma letra maiúscula, pelo menos. Tem que ter um caractere especial e tem que ter números. Ah, e também as letras minúsculas. Né? Vamos ver se vai. Beleza. E agora, tudo certinho, vamos começar. Agora, ele está começando a fazer a instalação do Teams Rooms, né, para deixar ele prontinho para a gente usar. Então, a gente vai esperar um pouquinho e, em seguida, a gente volta para continuar. Bom, agora que a gente já entrou na tela de sign-in, eu posso tanto entrar aqui nesse site, né, através do meu computador, como meu mobile, e daí fazer tudo por lá. Né? Então, eu entro na conta da sala por lá e depois eu só passo esse código, ou eu consigo fazer aqui direto. Então, eu vou começar por aqui. Vou começar aqui, daí ele vai pedir para que eu coloque o meu password. E uma coisa importante aqui é que você não pode esquecer de criar essa sala como recurso dentro do seu admin do Teams, né, no seu admin do 365. Então, primeiro você vai lá, cria, né, entra em Resources, cria uma nova sala, né, daí, depois disso, você entra na conta de e-mail que foi criada para ela, né, na conta do 365, e coloca a conta do Teams. Aí sim você vai conseguir fazer tudo bonitinho. Então aqui vai pedir para registrar o dispositivo. Bom, agora que a gente já conseguiu entrar, ele vai fazer o pareamento entre o CTP e a câmera. Então a gente... lembrando, eu fiz isso aqui no painel, mas você vai precisar fazer isso também na câmera. Então em ambos você vai precisar fazer o login. Agora eu vou fazer um search aqui. Ó, ele já achou o Meeting Bar. E beleza, tudo conectado. Ver se ele... Bom. Agora que a gente já tem tanto a câmera quanto o CTP atualizados e já iniciaram, a gente vai começar a mexer na câmera para ver as funcionalidades dela. Beleza? Mais tarde. Bom, agora que a gente já conseguiu fazer a configuração da câmera e do painel, a gente vai começar a olhar um pouco da funcionalidade. Então, eu já estou aqui no Yealink Room Connect, né? Eu conectei na barra diretamente, né? O meu computador direto na barra com USB, e vocês já vão começar a ver a tela aqui, né? E eu já consigo enxergar o Meeting Bar, né? O A50. Eu vejo aqui, né? Logo quando eu entro, clico nele, eu consigo ver o modelo do equipamento, a versão de firmware, serial number. Então, todas as informações que você vai precisar, você já tem aqui direto nesse painel. Logo em seguida, eu tenho aqui em Device Settings, eu começo a fazer as primeiras configurações. Então, como vocês já podem ver aqui, ó, eu estou num Auto Frame, ele está pegando os dois Lucas aqui. Então, deem oi aí, pessoal. E daí, agora a gente vai começar a mexer um pouco nisso. Então, primeiro a gente tem o General Settings,
é onde eu vou ver questão de redução de ruído, tá? Se vai ficar ligado ou desligado. Por padrão ele fica ligado e é como eu deixaria normalmente. Aqui a direção, né, do pan da câmera, então se ela vai ficar de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, então, aliás, desculpa, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Eu tenho aqui, se eu precisar, né, um serviço de HTTPS, tá, que a gente vai deixar desabilitado. Ter aqui um Default Tracking Mode, então para quando a câmera começar, qual que vai ser o modo default, a gente vai deixar desligado aqui. Se eu quero deixar habilitado o modo USB, caso alguém queira, além de usar o Teams Rooms que a gente colocou aqui, né, a gente configurou, também se ela vai querer usar o modo dispositivo, se ela vai poder fazer capturar o áudio do Teams, capturar o áudio do BYOD, ou também utilizar ele aqui, o recurso de AP da câmera. Eu vou sair, vou voltar agora. E aqui a gente já consegue ver a parte de Video Fence. Tá? Então o que é o Video Fence? Quando eu ligo ele aqui, eu consigo tirar e colocar as pessoas de dentro do quadro. Então vejam que tem 3 pessoas no caso aqui, né? O meu retorno, né? E os 2 Lucas aqui sendo enquadrados, por isso que eles estão com um quadrado verde em volta da face. Quando eu começo a diminuir a minha largura, em algum momento eles vão parar de ser enquadrados. Então a gente vai diminuindo, 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 diminuindo. Opa! Aqui, ó, o Lucas aqui, ele já está, que está à minha esquerda, ele já está fora de quadro. Ó. Agora o Lucas da direita também já está fora do quadro. Então se eu for fazendo aos pouquinhos aqui, ó, uma hora ou outra, ó, o Lucas aqui na direita já está enquadrado, enquanto o Lucas da esquerda está... Enquadrou de novo. Ele mexeu um pouquinho e já enquadrou. Ele saiu um pouquinho e já desenquadrou. Então, a ideia do Video Fence é justamente essa. Então, imagina que você tem uma sala que tenha vidros, né? Então, paredes de vidro, e as pessoas que estejam passando lá fora, às vezes sejam capturadas por algum motivo. Não tem problema essas pessoas serem capturadas no vídeo, contanto que isso não faça um gatilho para a câmera abrir um pouco mais ou para ela fazer um speaker tracking sem querer. Então a gente ajusta tanto a largura quanto a profundidade. Então, da mesma forma, eles estão em uma dada distância aqui, ó, ele começa a partir dos 10 metros. Então, se eu tirar aqui, ó, por exemplo, 3 metros, eles ainda estão a 3 metros, 2 metros eles ainda estão dentro. Se eu colocar talvez 1 metro, vamos ver quanto que falta para eles saírem aqui. Ó, aqui a gente já perdeu o Lucas da direita e agora o Lucas da esquerda. Então, assim, eu consigo também fazer, por exemplo, se atrás, ou atrás da TV, ou atrás de algum lugar, se atrás da mesa, às vezes tem uma área que você não quer que as pessoas sejam capturadas por algum motivo, tem algumas salas de reunião que tem uma parte tipo um lounge, alguma coisa nesse sentido, e você não quer capturar as pessoas que estão lá atrás, você mexe na profundidade da câmera também. Então, o Video Fence é uma coisa muito legal. A gente também tem o Audio Fence, que ele vai pegar ou não pegar uma área, tá? Aqui eu vou deixar o Tracking Feature, obviamente, né, que é essa funcionalidade de tracking ligada, e aqui eu posso escolher. Então, aqui a gente está no Auto Frame, e agora a gente vai começar a usar, por exemplo, o Speaker Tracking. Eu vou pedir para algum dos Lucas começarem a falar. Ah, não, no caso, ó, eu comecei a falar, ele já me pegou na TV, mas agora eu vou pedir o Lucas da direita aqui para falar um pouquinho. Bem, pessoal do AV na Prática, a gente está testando a A50 para a gente ver se funciona todas as configurações dela. Boa. Agora o Lucas da esquerda vai falar. Fala pessoal, tudo bem? Testando aqui a A50 para ver se todas as configurações e setup dela estão funcionando perfeitamente. Boa. Então a gente viu que a gente consegue mudar o speaker track, né, quem está falando. A gente tem um modo de IntelliFocus, tá, onde eu posso escolher quantos speakers que a gente quer ter simultaneamente. Então, por exemplo, se o Lucas falar, um dos Lucas falarem, então podem começar a falar, só falem oi aí que acho que vocês vão aparecer aqui do meu lado. Oi, tudo bem, Bruno? Tudo bem? Começa a falar aí. Boa. Agora vocês conseguem me ver e ver o Lucas, né, do meu lado, né, e embaixo uma visão panorâmica de tudo que vocês estavam vendo aqui no estúdio, né? Então, esse é o ponto. A ideia do IntelliFocus é você ter até 4 pessoas
focadas ali como um speaker tracking e ainda uma visão panorâmica. E o PIP Mode, se você precisar, eu não gosto muito, mas quem gosta pode utilizar, tá? Mas daí você vai, né? Então vai ter o meu speaker tracking e você ainda vai ver aqui a câmera por completo, tá? Eu não sou muito fã, eu prefiro o IntelliFocus, que eu acho que funciona muito melhor. Depois a gente tem a parte de Image Settings, então você vai basicamente trabalhar a câmera, né? Exposição, ganho, coisas que, assim, normalmente em salas comuns você não vai precisar mexer. E, né, deixa eu só voltar aqui no Device Settings para ver se a gente não deixou nada de fora. Não. E depois a gente tem a possibilidade de fazer o update manualmente e, por fim, também fazer qualquer tipo de suporte. Então aqui eu posso testar o speaker, testar o microfone, tem uma área aqui de feedbacks, né, de logs e tudo mais, ou fazer o reboot do dispositivo. Beleza? Então assim, é uma câmera que para mim é muito simples, né, fazer a configuração. A gente tem as funcionalidades muito parecidas com as outras câmeras que a gente já viu, por exemplo, da mesma geração, né, uma A40, um pouco diferente ali das S90, MVC860 e agora a nova S98, né, porque tem umas coisas que as câmeras que elas têm ali conseguem fazer, mas é uma câmera extremamente versátil e muito boa justamente para salas médias para grandes. Eu tenho aqui a solução para os seus problemas. Bom, agora que a gente já configurou a câmera, já abriu, né, toda a caixa, já viu tudo que tinha dentro, já vimos as funcionalidades, a ideia é falar um pouco assim, qual que é, né, quais seriam as câmeras concorrentes, né, dessa A50 no mercado e como é que elas se posicionam, né, uma em relação à outra. Então hoje a gente tem, né, os principais concorrentes, principalmente aqui no Brasil, a gente costuma ver a Poly e a Logitech, né, sendo a A50 comparável ali à X72 ou a Rally Bar. Né? Então a gente tem 3 câmeras muito parecidas. Em termos de hardware, essas câmeras elas são bastante parecidas. Você vai ver assim que captação, a maioria, a A50 vai chegar ali a seus 10 metros, enquanto que as outras câmeras vão ficar ali entre 7 a 8 metros de captação de microfone. Quando a gente fala de câmeras, todas as câmeras elas vão capturar em 4K, então elas vão conseguir fazer uma captura tanto de pessoas mais próximas quanto mais lá para o fundo, sem perder tanto a qualidade. A única diferença que essa câmera aqui tem, que como ela tem 3 câmeras, ela consegue, ao mesmo tempo que ela faz a visão panorâmica, ela ainda consegue pegar pessoas que estão lá atrás, perdendo ainda menos qualidade, né? Porque hoje quando a gente vê, por exemplo, quando eu pego uma pessoa no IntelliFocus, por exemplo, onde eu pego várias pessoas, uma que está bem aqui na frente da mesa e outra que está lá no fundo, eu vejo que a pessoa que está lá no fundo acaba ficando muito pixelizada. Então eu acho que isso a A50 acaba ganhando com relação aos outros. De resto, eu acho que é uma câmera que é muito competitiva, todas elas são muito parecidas, ainda mais se você usá-las todas no modo Teams Rooms. Obviamente que o que acaba mudando são os seus acessórios, né? Então aqui a gente tem microfones de teto, microfones sem fio e algumas outras coisas, enquanto que a Logitech ela tem um microfone que acaba funcionando para vários cenários, né? A Poly agora está lançando, acabou de lançar, né, um novo conjunto de microfones. Então, assim, cada um vai funcionar melhor para a sala dependendo dos acessórios que você colocar. Beleza? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham alguma sugestão ou queiram pedir um novo vídeo pra gente, deixem aqui nos comentários. Não deixem de dar like, não deixem de se inscrever no canal. E eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu!